E o anticristo é citado no Apocalipse? Não é citado no Apocalipse, para surpresa de muitos. Então vamos lá. E visitei o Apocalipse. E para minha surpresa, eu não encontrei o anticristo no Apocalipse. O Trump é o anticristo? Tem muito crente aí dizendo isso, falando, tá vendo? Essas leis que ele tá baixando aí, ele, um cara de direita, isso aí é uma pegadinha. Vamos lá, o que a Bíblia fala sobre o anticristo? Mas não poderia o anticristo já estar vivendo entre nós? Diante de tudo que vivemos aqui na Terra, como guerras, pragas e fome? Existe um lugar único que vai levantar esse anticristo. No livro de João diz que sempre tiveram um anticristo, né? O espírito do anticristo sempre teve. A Bíblia não informa quem é o anticristo. A Bíblia dá sinais ali. A humanidade estaria agora vivendo sua última era, aproximando-se dos tempos finais. Sendo assim, o anticristo já estaria entre nós conforme a ordem das profecias. Mas quem ou o que é esse tal anticristo? Esse líder, que contará com o apoio de todos, é conhecido biblicamente como o anticristo, um homem que governará o mundo antes da vinda do real Messias. Apesar de ninguém fazer ideia de quem será o anticristo, algumas teorias sugerem que ele já pode estar aqui na Terra, andando entre nós. O tema de hoje, o pastor mencionou, está aqui na tela. Quem é o anticristo? A gente já falou. O anticristo seria não ele, mas o parente dele, né, do Trump. Não foi eu que falei, não. Foi você. O Jared Kushner, né? Tem muita gente que diz que é o genro que é o anticristo. Não, mas ele é eu muito acho jovem. que ele Ele não tem o poder bélico. Quem seria, na tua opinião? Já me falaram, eu queria até ouvir a opinião. Tá. E me falaram que o Trump não poderia ser, ao contrário, que ele é muito idoso já, e ele não é um chifre pequeno, ele já é um chifre grande. Meus irmãos, tenho eu um alerta para todos vocês. Muitos dessa geração se preocupam tanto em saber quem é o anticristo, mais do que saber quem é Cristo. Vejo eu notícias que muitos se perguntam: quem é o anticristo? Será que ele já está aqui? Será que ele vai vir a qual tempo? O que acontecerá se o anticristo simplesmente aparecer nesse exato momento? Muitos se perguntam estas coisas, mas não se perguntam ou não veem em si próprios. Será que você já se perguntou de uma maneira para você mesmo? Será que eu conheço a Cristo? Será o que falta em mim para conhecer mais de Cristo? Havia um homem chamado Nicodemos. Esse homem entendia das Escrituras de Deus, mas por entender as Escrituras de Deus, será que ele tinha Deus? Vamos ver se está escrito o que Cristo Jesus deixou para nós vermos, para nós lermos, para que nós observamos na palavra, para que simplesmente todos nós estejamos atentos e preparados para o dia, para a hora e para o dia do momento em que Cristo Jesus estará por nós, esperando por nós nas nuvens. Está escrito em João, capítulo 3 em diante. Está escrito assim: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de tua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel, e não sabes isto? Na verdade, te digo, que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais os nossos testemunhos. Se vos falei de coisas terrenas, e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais?
Cristo estava dizendo da seguinte maneira, de uma maneira simples: Nicodemos, você sabe simplesmente o que está escrito, mas será mesmo que você sabe do que se trata? Ou será mesmo que você vive o que prega? Ou será mesmo que aquilo que você prega, você está vivendo? E se você estiver vivendo, simplesmente irá para o céu. Mas se você não estiver vivendo naquilo que prega, como podereis ser salvo? Como podereis ser salvo? Era como se Nicodemos tivesse criando algo sem saber o que era. Era como se ele estivesse aprendendo a lei de Deus sem saber quem é Deus, porque Jesus Cristo disse para ele que era necessário nascer de novo, e nascer da água quer dizer nascer limpo, nascer totalmente limpo, não das coisas antigas e não das coisas passadas, mas sim das coisas novas. E quem trouxe as coisas novas, senão Cristo Jesus? Pois Cristo Jesus disse para nós: e todo aquele que crer nele será salvo. Todo aquele que crer no Filho de Deus terá a vida eterna, será semelhante a uma luz que estará ao lado de Deus. Naquele dia, na terra, muitos pensam e dizem: quem é o anticristo? Será que é tal? Será que é tal famoso? Quem é? Será que é este anticristo? Mas a verdade é que eu digo para você e deixo uma pergunta para você simplesmente meditar: será que você conhece Cristo? Será que você vive o que prega? Ou será que você é como Nicodemos, que era necessário nascer de novo para ser salvo? Porque Cristo disse para Nicodemos que era necessário nascer de novo, porque senão ele não veria o reino de Deus. Ele sabia as escrituras, ele sabia o que estava escrito. Da mesma forma, o diabo sabe o que está escrito. O diabo sabe o que está escrito na Bíblia, porque desde os tempos antigos ele andou pelo mundo, andou perambulando pelo mundo, buscando a quem possa tragar, porque está escrito: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E você me pergunta: o que você quer dizer com isso? O maior plano do diabo é simplesmente afastar as pessoas de Deus. E como ele faz isso? É simplesmente tirando o foco das pessoas, tirando o foco do alvo. E quem é o alvo? Você diz para mim: o alvo é Cristo. Imaginamos se Cristo está em uma linha de chegada. O que devemos fazer? Devemos correr para outro caminho ou correr para a linha de chegada? Porque o diabo vai impedir você de chegar na linha de chegada. Ele colocará pedras em seus caminhos, buracos para que você caia, distrações na direita, distrações na esquerda. Assim, todas as vezes é o diabo atacando você para simplesmente te afastar da linha de chegada, que a linha de chegada é chegar até Cristo. A linha de chegada representa Cristo. Então, se você virar para a direita, como pois poderá chegar? Como pois poderá chegar aonde quer, aonde Cristo quer que você chegue? Muitos ficam se perguntando quem é o anticristo. Mas será que já se perguntaram? Será que minhas vestes estão limpas para estar preparado para aquele dia, o dia em que Cristo Jesus estará esperando todos nós nas nuvens, esperando todos nós para levarmos para casa? Será que você já analisou você mesmo? Ou será que você está analisando o mundo, buscando simplesmente alguém que não é necessário? Porque se você pensar bem, para que você quer saber sobre o anticristo? Para que você quer saber sobre o anticristo e todas as coisas? O importante é você saber quem é Cristo, porque estando em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E se nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, certamente naquele dia Cristo Jesus os guardará, assim como fez Deus com Noé, pois Noé estava em uma geração perversa, em uma geração que simplesmente estava caminhando para o inferno. Mas Deus viu que Noé era justo, e sendo justo Deus não destruiu Noé com aqueles perversos, mas Deus guardou Noé, pedindo para ele fazer uma arca. Essa arca serviu simplesmente para os animais, e para Noé, quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra, as pessoas ainda estavam comendo e bebendo, se casando e dando em si casamento. Assim como nos dias do dilúvio, assim também está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas comem, bebem, se casam e fazem tantos planos para o futuro,
futuro para simplesmente ficarem aposentados, mas não pensam: e se hoje for o último dia? E se hoje Cristo Jesus voltar? E se hoje o arrebatamento acontecer? O que acontecerá? Está escrito uma palavra em Mateus, capítulo 6, versículo 27, que está escrito da seguinte maneira: E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um covado à sua estatura? É como se Cristo, Jesus, estivesse dizendo: será que vocês têm poder sobre suas vidas? Será que você pode adicionar 2 anos a mais em sua vida? Será que se você partir amanhã, você pode adicionar 1 ano em sua vida para que simplesmente dure mais 1 ano? Como se estivesse aumentando a validade de você? Será que você tem esse poder? Ou será que quem tem esse poder é Deus? Porque está escrito que toda a plenitude, toda a terra foi criada por Deus. Porque no princípio está escrito em Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Assim existe trevas na vida de muitas pessoas, mas Deus trouxe a luz, pois está escrito em João: primeiro, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas. As trevas não compreenderam. Versículo 9 em diante. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhe poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vocês se perguntarão e dirão: não entendi o que está dizendo. O que se refere a esta palavra? Quem é esse Verbo? Por que Verbo? Porque o Verbo estava com Deus. Esse Verbo é Cristo Jesus, que se refere na Bíblia. Porque está escrito que o Verbo habitou entre nós. E quem habitou entre nós, se não foi Cristo? Quem foi? Porque Cristo veio até nós, morreu numa cruz, padeceu por nós, carregando aquela cruz por nós. E quem era Cristo, senão Deus? Porque no princípio está escrito que Deus criou o mundo. E se Deus criou o mundo, e diz que no versículo do capítulo de João que o Verbo estava com Deus, é o próprio Deus. Deus estava lá no princípio e está aqui neste tempo. Muitos dizem que querem entrar no céu. Muitos dizem que querem entrar pela porta dos portões do céu, mas nunca leram ou nunca entenderam, porque está escrito no capítulo de João, capítulo 10, versículo 7 em diante. Tomou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não o ouvirão. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á; se entrar, sairá e achará pastagem. Está vendo como está escrito? Isso significa de uma seguinte maneira, de uma maneira simples para que vocês possam entender. Se diz que Cristo Jesus é a porta, se ele mesmo diz que ele é a porta para as ovelhas, isso quer dizer que se não existir ele em sua vida, se Jesus Cristo não tiver ao seu lado, você não poderá passar por esse portão que você acha que tem no céu. Porque se tiver portões no céu, como pois passará você por essa porta? Como pois passará você por esses portões? Se Jesus é a porta, ele é a própria porta. Então, se vocês querem ser salvos, não foquem no anticristo, mas foquem em Cristo. Não foque no ladrão, não foque no salteador que pula a janela e simplesmente rouba as ovelhas, mas foquem no pastor, o bom pastor, que é Cristo Jesus. Pois o diabo veio para matar e destruir e levar muitos até o inferno. Mas se você
crer e acreditar em Cristo Jesus, você simplesmente fazer a vontade de Deus naquele dia, você estará ao lado de Deus, ao lado direito de Deus. E você se lembrará destas palavras e dirá: valeu a pena ouvir as palavras e guardar em meu coração, porque onde eu estou agora, estou ao lado direito de Deus. Maravilhoso é estar na companhia de Deus. Jesus Cristo deixou as palavras escritas sobre o anticristo, mas todas as palavras que estão escritas não diz que a igreja está na terra. Pode dizer que está escrito que alguns santos estão na terra, pois ainda há pessoas que aceitarão Cristo Jesus durante essa tribulação, mas não diz que aqueles que subiram estão batalhando com o anticristo. Mas se você pensa em saber sobre o anticristo e saber mais sobre ele, o que está pensando você em ficar na terra? Porque Cristo Jesus disse que está escrito em Apocalipse: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Estas são as palavras que Cristo Jesus deixou, dizendo para nós: eu vou guardá-los, aqueles que me aceitarem, aqueles que estiverem comigo, estes serão guardados. Mas está escrito outra palavra no capítulo 13 de Apocalipse, que diz da seguinte maneira, no versículo 7 em diante: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação, e adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Está vendo como está escrito? Está escrito que aqueles que estiverem com Cristo, aqueles que guardaram as palavras de Deus, estarão guardados naquele dia. Mas aqueles que estiverem aqui, mesmo que aceitarem Cristo Jesus durante esse tempo, acontecerá que o anticristo, esse tal homem do pecado, que está ao lado de Satanás, que está sendo influenciado por Satanás, este homem vai se fazer como Deus. Ele achará que é Deus, mas não existe outro Deus, senão o Senhor dos Senhores, que é o Deus verdadeiro. Todos aqueles que adorarem a besta têm uma palavra escrita para todos eles, para todos estes que adorarão. Está escrito da seguinte maneira: o juízo final, no capítulo 20, no versículo 12 em diante. Vi os mortos, grandes e pequenos, e estavam diante do trono. Abriram-se livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Deu-ma os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E também diz uma palavra que está escrito também no versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Não digo para vós ficarem com medo, pois está escrito que aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que simplesmente fazem o que Cristo Jesus disse para fazer, está escrito assim em Apocalipse 22, versículo 14 em diante. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Você lembra das palavras anteriormente que eu disse sobre porta? Quem é a porta? É Cristo Jesus. Se você estiver com suas vestes lavadas e limpas no sangue do Cordeiro, que é Cristo Jesus, se nas portas dessa cidade se refere, Cristo Jesus é a porta. Então, para entrar nessa cidade, você precisa dele. Não despreze as palavras que Cristo Jesus deixou para nós. Não despreze as palavras que está escrita neste livro, que é a Bíblia. Pois se você tiver esta Bíblia, que está escrita com as palavras de Deus, se você ler, você verá a verdade, pois está escrito que a verdade vos liberta. Mas o que você quer? Quer que as faixas simplesmente estejam em seus olhos?
ou que Cristo Jesus tire suas escamas dos seus olhos para que você possa ver a verdade, porque o tempo está próximo. Cada dia que se aproxima, o dia de Cristo Jesus está chegando, o dia em que todos nós, aqueles que estiverem com as vestes lavadas, se encontrarão com Cristo. Então deixo essas palavras para vocês, para que vocês possam entender, para que vocês possam compreender que o foco não é o anticristo, o foco é Jesus. O alvo não é o anticristo. O alvo é Jesus, mas eu não digo o alvo para que se referir que o alvo deve ser destruído, mas eu digo o alvo para que se refira que é onde você deve chegar, que é na linha de chegada, pois o tempo da colheita já está acontecendo. Muitos podem ver, o joio será separado do trigo, assim também como a erva daninha é separada da planta boa. Agora, se você escolher ser o joio, você será lançado no lago de fogo. Agora, se você ser trigo, você estará com Cristo Jesus, com o Deus Pai, para toda a eternidade. Deixo essas palavras para vós. Não leve a situação de salvação na brincadeira, porque se você brincar com isso, ai daqueles que brincar com isso. Mas se você for fiel, Jesus Cristo está esperando por você, esperando por você, esperando por todos vocês para habitar junto com Deus, habitarem juntos para todo o sempre. Deixo essas palavras para vós, para todos vocês. Espero que vocês entenderam, para que todos aqueles que entenderam possam estar com Cristo Jesus. Se Deus falou com você nessa mensagem, ajude-me a espalhar a palavra de Deus. Compartilhe com seus amigos e familiares para que eles tenham a chance de conhecer Cristo Jesus, pois só Ele pode mudar a sua história.